Fala, Fogão! A notícia de uma reaproximação entre o Botafogo e os Moreira Salles pegou a galera botafoguense de surpresa. Afinal de contas, essa reaproximação pode significar a retomada das obras no Espaço Lonier, para que finalmente o centro de treinamento, o tão sonhado CT, possa sair do papel. Só que uma declaração de Walter Moreira Salles e uma mudança no projeto original ligaram o sinal de alerta, e já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que o Botafogo vem conseguindo aumentar suas receitas em diversas frentes, sinalizando que o trabalho que vem sendo realizado por Jorge Braga, Lenin Franco e companhia vem dando resultado, vem gerando frutos. Quero comentar ainda que o Botafogo recusou a primeira proposta de renovação da capa. E essa questão do fornecedor de material esportivo, o próximo fornecedor do Botafogo, segue em compasso de espera, segue em negociação. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado, para poder ativar todas as notificações e ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal. Além disso, se inscrevendo, você me ajuda também a alcançar a marca dos 8, 9, 10 mil inscritos e assim a gente vai. E a sua participação aqui no crescimento do canal, com toda certeza, é absolutamente fundamental. Quero aproveitar também esse começo de vídeo para te convidar para a live pós-jogo de logo mais. Assim que terminar o jogo entre Botafogo e Londrina, 6h30, é só chegar aqui no Fala Fogão e entrar na conversa. A gente vai fazer aquela análise, aquela resenha a respeito da partida, com a participação de vocês, logicamente. Então fica esse convite, 6h30, live pós-jogo do Fala Fogão. Espero eu, mais um pós-jogo de vitória. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque. E eu queria começar falando aqui justamente sobre essa questão do Botafogo estar conseguindo aumentar as suas receitas. Tema muito importante, porque a gente sabe, o Botafogo nesse momento está com faturamento prejudicado por estar na Série B. Então o fato do Botafogo estar conseguindo aumentar receitas é absolutamente fundamental. Só em termos comparativos, quando a gente pega de janeiro a julho de 2019, em termos de receita de patrocínio, naquele período o Botafogo faturou pouco mais de 3 milhões e 100 mil reais. Lembrando, o Botafogo estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Já nesse janeiro a julho de 2021, o Botafogo estando na Série B, com patrocínio, já faturou mais de 5 milhões e 200 mil reais. Podemos falar aqui que é um aumento considerável, porque nessa temporada, o Botafogo está na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso apenas prova como o Botafogo vendia muito mal a sua imagem para o mercado, como o Botafogo se contentava com pouco. Na Série B, o Botafogo consegue faturar mais com patrocínio do que na Série A. Um bom exemplo disso é a Estrela Bet, patrocinador que vai ficar aqui na manga. Em 2 partidas vai entrar no Espaço Nobre contra Cruzeiro e Vasco, vai ocupar a posição de Master, mas foi fechado o patrocínio para a manga. E segundo o Lenin Franco, o valor que a gente conseguiu fechar para esse patrocínio que vai ficar na manga foi superior ao que a gente tinha para a manga em 2020, quando a gente estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, quando o Lenin Franco chegou no Botafogo e falou que a imagem do clube é muito mal vendida, porque ele esperava encontrar terra arrasada, ele próprio falou isso. Quando eu cheguei no Botafogo, eu esperava encontrar um ambiente de terra arrasada, porque era isso que saía direto aí na mídia. E culpa do Botafogo, não dá pra gente falar que é única e exclusivamente culpa da mídia e tudo mais. Não, o próprio Botafogo, através dos seus dirigentes, batiam na instituição o tempo inteiro. Então, qual é a imagem que a gente passa para que os veículos possam falar do Botafogo? Era sempre algo negativo, logicamente. Agora não. O Lenin Franco chega, não encontra a terra arrasada. Ele mesmo disse que encontrou um Botafogo organizado, arrumado, com um time de profissionais muito empenhado e agora, através de um bom trabalho, vem mostrando que pode sim, mesmo numa Série B, aumentar o faturamento, aumentar as receitas. Então isso aqui é um ponto muito importante porque demonstra que o Botafogo de fato está seguindo um caminho diferente, um caminho próspero, justamente para a gente poder alimentar essa esperança de dias melhores. Então, aumentamos o faturamento com patrocínio, aumentamos o faturamento com a loja virtual. No primeiro mês dessa nova loja virtual do Botafogo, nessa parceria com a Food Fanatics, o faturamento foi superior a todo o ano de 2019. Lembrando que em 2019, o Botafogo tinha ainda as lojas físicas, então ainda recebia, pelo menos em tese, os royalties lá das lojas físicas. E ainda assim, todo o ano de 2019 foi inferior o faturamento do que a gente teve no primeiro mês de operação da nova loja virtual. Fora isso, vale destacar que o Botafogo segue buscando um patrocinador master. Tem mais de um interessado conversando com o Botafogo nesse momento, tá? E o mês de setembro e o mês de outubro é considerado aí um período chave. Por quê? É o período em que as empresas, via de regra, definem o seu orçamento para o ano seguinte. Grandes empresas costumam fazer isso.
em setembro, outubro ali, começa a planejar, define na verdade, né, fecha o orçamento para o ano seguinte, e o Botafogo, portanto, encara setembro e outubro como um mês fundamental nessa busca por um patrocinador master, justamente porque, tendo essas conversas nesse momento, essas empresas, né, o futuro patrocinador, pode encaixar ali no seu orçamento justamente esse valor de patrocínio do Botafogo. Então o Lênin Franco está correndo atrás disso, existe mais de um interessado conversando com o clube nesse momento e a gente pode ter uma novidade. Talvez não ainda para 2021, mas quem sabe já definindo aí um caminho para 2022. O último ponto que eu quero falar aqui das receitas é justamente o Fan Token, né, iniciativa que o Botafogo está aderindo, fechou essa parceria com a Bitsy, uma empresa turca que vai ficar responsável por gerir os Fan Tokens do Botafogo. E se você ainda não sabe o que é Fan Token, eu coloquei um vídeo aqui ontem no canal explicando detalhadamente o que é Fan Token e no dia anterior, inclusive na quinta-feira, a gente fez uma live falando durante 1 hora, 1h20 sobre Fan Token, a partir de 1 hora de live. Eu vou colocar o link tanto da live quanto do vídeo de ontem aqui na descrição. Então, se você quiser entender mais o que é Fan Token, uma iniciativa muito importante que pode inclusive levar o Botafogo a arrecadar cerca de 5 milhões de reais justamente na oferta inicial que vai ser disponibilizada. Se você quiser entender em detalhes, é só conferir o vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, tá o link tanto da live quanto do vídeo. Na live, tá, é a partir de 1 hora. A partir de 1 hora, você coloca lá, a gente falou tudo sobre Fan Token, dando exemplo, comparando, por exemplo, com o token do Vasco, que segue um caminho diferente. Então ficou muito bacana, muita informação relevante para você. Agora, falando em relação a fornecedor de material esportivo, vale destacar aqui que o Botafogo recusou a primeira proposta de renovação da capa. Todo mundo sabe que o contrato com a capa vai até o fim desse ano, que o Botafogo não está lá muito satisfeito com a entrega da capa, né? Tiveram várias falhas ali ao longo do caminho e o Botafogo, por isso, recusou essa primeira proposta, buscando um melhor acordo. Está no aguardo de uma contraproposta da capa e coloca, inclusive, a gestão das lojas físicas, que nesse momento estão fechadas, né, por conta que foi rompido o contrato com o antigo responsável pela gestão das lojas físicas, justamente porque o contrato era muito prejudicial e o Botafogo não recebia ali o que tinha que receber há muito tempo. Então as lojas físicas nesse momento estão fechadas e entram para jogo nessa negociação com possíveis fornecedores de material esportivo, justamente para poder buscar elevar o valor que o Botafogo pode conseguir com o novo fornecedor. Só que vale destacar aqui o seguinte: em entrevista recente ao Seleção Sport TV, o Jorge Braga não descartou a questão de marca própria, inclusive falou com muito carinho a respeito de marca própria. Então o que a gente pode entender nesse momento é que o Botafogo está avaliando todas as possibilidades. Está conversando com algumas empresas interessadas em investir o Botafogo, está buscando um acordo que seja mais interessante financeiramente, porque o acordo com a capa, o atual acordo com a capa, é muito ruim. O Botafogo vende camisa pra caramba, agasalho, enfim, tudo ali de produto oficial. Só que recebe isso aqui, ó, porque recebe royalties. E os royalties geralmente são muito pequenos. Então o Botafogo busca um acordo mais interessante, de repente, até com luvas ali na hora da assinatura do contrato, recebendo aquela verba milionária inicial, justamente para poder elevar aí o faturamento que vai conseguir com material esportivo, por exemplo. Então são frentes muito bacanas que a gente tem que destacar, que sinalizam que o Botafogo de fato está caminhando numa direção diferente, as coisas estão sendo bem feitas e a imagem do clube está sendo melhor vendida para o mercado. Isso obviamente valoriza o nosso uniforme, valoriza a nossa marca e a gente tem que dar os parabéns aqui a Jorge Braga, Lênin Franco e companhia, tá? E eu falo companhia porque existe um time de trabalho por trás, não é apenas o Jorge Braga e o Lênin Franco. Agora, falando em relação a centro de treinamento, a torcida botafoguense ficou muito animada quando ficou sabendo dessa notícia, dessa reaproximação entre Botafogo e os Moreira Salles. Foi feita uma reunião nessa sexta-feira, justamente envolvendo representantes do Botafogo, estava presente lá inclusive o Eduardo Freeland, que viajou para Portugal para ver alguns CTs lá da seleção portuguesa e tudo mais, para poder ter alguns cases assim, alguns comparativos de como pode ser o projeto do Botafogo. Tinha também presente o Walter Moreira Salles e representantes da empresa que vai ficar responsável pela construção do espaço, tá? Do centro de treinamento. A torcida botafoguense ficou muito animada com isso, porque todo mundo sabe, o Botafogo precisa de uma estrutura mais adequada para o time profissional e para a base. E logicamente o melhor dos mundos é que você tem um centro de treinamento integrado, mesclando base e profissional. Isso é sempre muito interessante, uma alternativa muito interessante. Só que segundo a declaração do Walter Moreira Salles, e isso inclusive ligou um sinal de alerta na torcida botafoguense, estão sendo realizados estudos para o centro de treinamento da base. O Walter Moreira Salles, em momento algum,
menciona a equipe profissional. Então isso obviamente chamou a atenção, porque sinceramente, se o Botafogo só pensar na base, cá entre nós tem que pensar na base logicamente, porque a base é o futuro do Botafogo, só que se o Botafogo perder a oportunidade de ter um centro de treinamento integrado, justamente para você ter ali profissional e os garotos da base com essa integração, cara, a gente vai estar perdendo uma grande oportunidade. E vai ser até certo ponto inacreditável. O Botafogo, logicamente, precisa de um centro de treinamento para sua categoria de base, dar uma estrutura toda adequada. Inclusive, nesse centro de treinamento, que é o ideal dos Moreira Salles, vai ter uma escola de referência, justamente para que os garotos da base tenham uma educação de muita qualidade. Fala-se, inclusive, de garotos ali do entorno, de comunidades ali do entorno, onde vai ser o CT, que possam também usufruir desse espaço. Ou seja, os Moreira Salles têm essa preocupação com o social, porque a gente sabe muito bem que nem todo garoto que vai treinar na categoria de base vai virar um atleta profissional. O mais comum, inclusive, estatisticamente falando, é não acontecer. Então essa preocupação de você ter um centro de treinamento para base, de altíssimo nível, primeiríssima qualidade, é fundamental. Vide, por exemplo, o caso de Xerém no Fluminense, que revela uma série de garotos aí para o time de cima. Só que aquela história, o Botafogo precisa de uma estrutura adequada também para o profissional. E no Espaço Lonier, fala-se em 6 campos, por exemplo. Daria para você colocar profissional e base. Ah, você tem o sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, enfim, você tem uma série de categorias ali, mas dá para você organizar. Com 6 campos, com alojamento, você consegue abrigar os garotos da base. Você, inclusive, dá um horizonte para os garotos, porque eles vão poder acompanhar, de repente, em alguns momentos, o treino da equipe profissional. Vão poder olhar para o campo de treinamento e falar, pô, eu quero chegar lá. Isso coloca um norte, coloca um objetivo na vida dos garotos também. Então é muito importante. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Precisamos sim de uma estrutura de primeiro nível para os garotos da base. Esse é o futuro do Botafogo. Ninguém, logicamente, vai discordar disso. Não tem como discordar disso, né? Centro de treinamento da base é fundamental. Só que não tem condições dos garotos treinarem durante toda a base numa estrutura de primeiro nível, né? O mundo dos sonhos, e aí depois ir pro profissional e treinar onde? No campo anexo do estádio Newton Santos. Um campo duro, que machuca os atletas, não dá. Então assim, a gente não pode desperdiçar uma grande oportunidade. Sinceramente, se o Espaço Lonier for apenas para a base, o Botafogo vai estar perdendo uma oportunidade inacreditável de fazer um centro de treinamento integrado, conforme deve ser. Num cenário ideal, você consegue colocar profissional e base treinando no mesmo lugar, dividindo o mesmo espaço, porque a área no Espaço Lonier é gigantesca. Não é modo de falar, é gigantesca. É para o Botafogo ter um dos melhores, se não o melhor centro de treinamento da América Latina. Então a gente tem condição de pensar num projeto que mescle ambos os mundos, ambos os universos. E eu espero de verdade que ao longo do tempo existam conversas em relação a isso. Só destaco aqui que essa questão de CT da base na cabeça dos Moreira Salles não é novidade. Lá atrás, tá, se não me engano, lá em 2017, 2018, eles liberaram uma carta aberta falando justamente do que estão falando agora. CT da base, com uma escola de referência e tudo mais. Isso já era comentado lá atrás. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui pro canal chamado Dossiê do CT do Botafogo, onde eu pego tudo que foi falado de 2017 até esse presente momento de 2021, justamente para a gente poder relembrar tudo o que aconteceu em relação a centro de treinamento, essa promessa de CT, né? Em diversos momentos foram várias promessas, inclusive. Então tem um vídeo aqui detalhando isso e lá atrás eles já falavam sobre isso. CT da base. Então na cabeça dos Moreira Salles, sinceramente, o Espaço Lonier não engloba o profissional. E aí a gente vai ter que ficar naquele compasso de espera, conforme eu disse, seria uma oportunidade muito grande, desperdiçada, né? E a gente não pode deixar isso passar. Vamos ver, vamos ter que aguardar, tem muita água para rolar ainda em relação a isso e, logicamente, a gente vai acompanhando e trazendo as informações por aqui. Mas eu quero saber de você, Fogão, o que você acha dessas informações que eu trouxe aqui? O Botafogo conseguindo aumentar suas receitas, vendendo melhor sua imagem para o mercado e em relação também a essa questão do centro de treinamento. CT só da base, como é que fica o profissional? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês na live pós-jogo aqui no Fala Fogão.